3, 2, 1. Olá, boa noite, sejam muito bem-vindos ao podcast A Vida Sem Filtros. Hoje a gente está aqui com a querida Vitória, uma mulher com uma história cheia de garra, cheia de emoção e superação, né? Então seja muito bem-vinda, boa noite. Boa noite, Carol, tudo bem? Para mim é uma honra estar aqui, né? Quando eu recebi o convite, fiquei muito feliz. Claro que a gente fica um pouco tenso, né? Por falar ao vivo. Mas me senti muito honrada e vai ser um prazer conversar com vocês, contar um pouquinho sobre a minha história. É um prazer receber você aqui. Bom, para começar, só para avisar que a Jana teve um imprevisto, ela não pôde aqui comparecer com a gente hoje, mas se der tudo certo, semana que vem ela vai estar com a gente novamente. Bom, para começar, eu gostaria de saber quem é a Vitória. Vitória é nutricionista, então eu me formei no ano de 2022. Conto já da minha história com anorexia, primeiro... Conta o comecinho, assim, quem que é a Vitória? O que torna a Vitória ser Vitória, vamos dizer assim? Vitória, uma mulher, né? Hoje em dia já, como você falou, uma mulher feliz, né? Que gosta de estudar, que gosta de falar sobre alimentação, gosta de atividade física, gosta de bate-papo, assim, tempo em família. Amo estar com pessoas. Acho que isso é uma característica principal minha. Eu gosto muito de estar junto com pessoas, de fazer coisas com pessoas, me relacionar e me envolver. Eu acredito que a vida é isso, né? A gente tá envolvido com pessoas fazendo coisas. Eu acho que isso até te puxa um pouco pra carreira que você escolheu. Sim, também, né? Cuidar de pessoas, né? Olha só. Amo. E a minha satisfação dentro disso é ver o meu paciente atingindo o resultado que ele almeja, né? Que ele esperou. Isso, acima de tudo, me satisfaz. Caramba, que incrível. E essa paixão por cuidar das pessoas começou na sua infância já? Como que foi a sua infância? A minha infância foi uma infância teoricamente boa, assim, posso dizer. Eu fui criança mesmo. Então, hoje em dia, as crianças têm mais acesso ao celular, muito tempo de tela, né? Tá muito Naquela mudado. época, não. A gente brincava muito na rua, brincava muito com os meus primos. A gente tem uma família grande, então minha mãe tem muitas irmãs. Então, a gente sempre esteve juntos. Naquela época também, como não tinha celular, a gente passava menos tempo em tela, então a gente criava brincadeiras. Então foi uma infância bem saudável. Você é aqui da Lapa mesmo? Sou aqui da Lapa. Aqui da Lapa. Só nasci em Curitiba, mas já voltei. Já voltou. Só fui nascer. E os seus pais, como que é a relação com eles? Muito boa. Assim, eu digo que a minha mãe, além de ser minha mãe, ela é minha amiga, né? E o meu pai, quem conhece ele sabe que ele é uma figura. Então é uma relação familiar bem saudável, graças a Deus. Não tem assim que me queixar, nossa, minha infância foi ruim, sofri, não. Foi uma criação muito boa. Obrigada, mãe, por estar me assistindo, eu te amo. E puxando também para esse gancho lá da infância, eu lembro que quando a gente era pequeno eu já tinha essa tendência a brincar de casinha, cozinhar, gostava muito de... tinha um terreno ali do lado da minha casa, então a gente pegava o mato ali do terreno baldio, brincava que estava cozinhando. Brincava também de escritório. Então hoje em dia eu percebo que já eram coisas que me puxavam para a área que eu você atuo tá atualmente. hoje. Então nutrição, administrar, né? Eu gosto bastante também. E naquela época você já comia comida saudável ou tinha um preconceito? Então, como eu posto ali nas minhas redes sociais, meu pai sempre, nunca privou a gente de comer alimentos pouco nutritivos. Então, chocolate, salgadinho, sempre tive acesso a isso na minha infância. E naquela época eu não tinha muito entendimento. Então, a minha mãe fazia comida pra gente, né? Arroz, feijão, mas sempre tinha essas coisas. E a gente, criança, comia. E eu lembro que já desde aquela época, eu nunca fui uma criança com sobrepeso. Mas o peso sempre me incomodou. Né? Era algo que eu nunca me sentia no padrão, digamos assim. E era uma briga constante com a balança, tentando emagrecer. E naquela época, diferente de hoje, a gente era muito mais ativo. Então a criança corria, brincava. Isso também me ajudava
a não ganhar tanto peso. A minha genética, né, não é para sobrepeso, né? Mas ainda assim aquilo me incomodava. Então eu comia alimentos saudáveis, né? As principais refeições, almoço e janta. Mas por não ter conhecimento, ainda era muito criança, eu abusava de coisas pouco nutritivas, né? Chocolate, salgadinho. E criança gosta, então se tiver, você vai comer, né? Criança sempre vai Exato. preferir o... Então é o papel dos pais controlar a alimentação da criança, né? Aquilo que entra em casa para criança que não tem a idade ali, adolescência, fase adulta, não tem essa consciência. Então, o papel do pai é controlar o que entra ou não dentro de casa. E eu acho que é muito aquela questão que você falou. Às vezes a criança acaba comendo, não sabe quantidade, não sabe o que pode ou não, e daí acaba se sentindo mal com o corpo por causa de um padrão que a sociedade acaba colocando na gente também, hoje em dia, né? ainda mais com a internet, né? Comparação. Então, o podcast aqui é Vida Sem Filtro, então a gente fala abertamente, né? Mas corpos no Instagram, pose, ângulo, filtro. Então, a criança, tanto o jovem, adolescente como adulto, se compara com aquilo que não condiz com a realidade. E aí começam essas frustrações. E hoje em dia tem muito disso. Até tem uns vídeos que aparecem, às vezes, do pessoal comparando, né? Exatamente. Ai, como que é meu corpo e como que eu consigo transformar. Com uma pose certa, você consegue transformar o teu corpo. E às vezes uma pessoa que tá vendo, olha aquilo ali e fala... Nossa, mas eu queria ter tanto corpo dela. É uma questão de ângulo, né? Esses vídeos que falam, essa sou eu, e aí na mesma foto, no mesmo horário, essa também sou eu. Só uma questão de ajuste postural. Então, hoje em dia é muito difícil esses, como é que eu posso dizer? É padrão, né, que se estabelece na internet. E também você me perguntou como foi minha infância, né? Dentro disso, a criança não tem capacidade cognitiva ainda para assimilar certas coisas. Então, crianças que vêm de um ambiente disfuncional, com dores ali, vendo pai e mãe brigar, enfim, outras questões, desconta isso na comida. Porque é uma maneira de você promover alívio. Então, aí também pode surgir um transtorno alimentar. Quando é que você identifica que você está com um transtorno alimentar? Na verdade, a pessoa que está com transtorno alimentar, ela não identifica, né? Como foi no meu caso, pra mim tava tudo bem. Até eu chegar num peso, assim, a ponto das pessoas pararem, meus pais na rua, para perguntar o que estava acontecendo. Daí minha mãe começou a se atentar mais a isso. Mas se a gente já tem uma capacidade, é um adulto, né? Os transtornos alimentares, eles têm a menor incidência em adultos. É mais jovem e adolescente. Uma capacidade cognitiva que você percebe que a relação sua com a alimentação está te gerando dor e sofrimento, é bom você olhar para isso e tentar identificar algumas coisas. E aí buscar tratar em terapia, né? E o acompanhamento nutricional também é importante dentro desse contexto, mas um acompanhamento nutricional adequado, porque aí vem profissionais com dieta restritiva, isso pode potencializar o transtorno. Piorar. Exato. Deixar mais acentuado ainda. Voltando agora um pouquinho para a tua vida, a gente já... Quando que você decidiu fazer nutrição? Quando que você viu, assim, que é essa área que eu quero seguir? Começou a ver que você queria se importar um pouco mais com a tua alimentação também? Então, como eu falei, eu sempre gostei, né? Sempre foi alguma coisa que me incomodou, e antes da faculdade eu já estudava, já tinha esse interesse em saber o que era os alimentos, nutrientes. E antes disso eu queria fazer medicina. Então eu estudava para fazer medicina, e aí em 2018 eu fui morar em Ponta Grossa para fazer um cursinho, e eu já estava ali começando o transtorno alimentar. Essa preocupação excessiva com aquilo que eu comia, queria estudar sobre alimentos. E aí eu fui morar em Ponta Grossa para cursar medicina, né? Tentar entrar. E lá, assim, foi o auge do meu transtorno alimentar. Então, com o excesso de cobrança para entrar na faculdade, não me sentindo capaz, né? Que eu ia conseguir passar no vestibular, meio que ali desandou. Então, eu comecei a ter crise de ansiedade, crise de pânico. E aí eu pedi para voltar embora. E nessa de voltar embora, tinha uma amiga da minha mãe que a filha dela morava lá, então ela ia passar por Ponta Grossa, ela falou, eu te pego aí,
e te trago embora. Depois a gente traz tua mudança. Assim, durou pouco tempo que eu fiquei lá. E daí, nessa conversa com ela dentro do carro, ela falou, mas por que você quer fazer medicina? Você tem tudo a ver com a nutrição. Porque eu pensava que na medicina eu iria estudar isso que eu estudei na nutrição, né? Eu estudo hoje, eu ia falar, já tô formada. Mas ainda estudo, né? E aí eu parei e pensei, sabe o que é mesmo? E aí aquela foi a virada de chave pra minha vida. Porque acho que até hoje eu estaria tentando medicina, né? Talvez teria passado. Ou talvez não, e estaria frustrada, né? Tentando outra coisa. Mas eu sempre gostei de estudar o efeito do alimento no corpo, as funções fisiológicas. E eu achava que eu só poderia estudar isso na medicina. Na medicina. Na verdade, aquela conversa dentro do carro Mudou tua mudou vida. a minha vida. Falou, por aqui não, vamos pra cá. E às vezes, se você se formasse em medicina, você não ia ter se encontrado Não. tanto que nem você se encontrou. Porque daí eu ia querer prescrever dieta, falar sobre alimentação. Coisa que médico não pode fazer, sim. né? A não ser que você seja formado em medicina e nutrição. Porque prescrição dietética é exclusivo do nutricionista. Graças a Deus. Mas olha só. Ainda gosto, assim, da medicina. Quem sabe um dia, né? Se especializar em outra área, assim. Também. E na faculdade, no começo da faculdade, que você falou ali, quando você estava fazendo cursinho, que você começou com o transtorno, né? Isso. O que é o teu transtorno? O que era, né? Agora você não tem mais, né? O que é anorexia nervosa? Isso. Então, a anorexia, ela é um transtorno alimentar que você tem uma preocupação excessiva com o corpo, né? Com o teu peso corporal, um medo muito grande de engordar, associado a baixa ingestão calórica. Então, diferente da bulimia, na anorexia você não vomita, né? Você só come pouco e também tem a anorexia purgativa e a não purgativa. Então, na purgativa você comeu ali, se sentiu ocupado, você faz mais exercício físico. Ou toma medicamento, seja laxante, para eliminar aquele excesso calórico que na tua cabeça você acha que extrapolou. Então, é considerado baixo peso um IMC de 15 a 17, abaixo disso, né, 15 a 17, mas uma preocupação excessiva, um medo intenso de engordar associado ao baixo peso, que aí pode levar a desnutrição, né, em mulheres amenorreia. E o índice em mulheres é maior do que homens, né, é difícil você encontrar um paciente com anorexia nervosa, pode acontecer. Mas eu acho que pelas mulheres, essa maior preocupação com o físico, padrão, a estética. Que daí acaba tendo mais casos. Exato. Quando que você chegou a ser diagnosticada? Eu queria ganhar massa muscular, né? Uhum. E aí, nesse tempo, era 2019, será? A minha mãe viu uma oportunidade ali de me levar numa médica do esporte, que ela já viu a situação como problema, só que pra mim tava tudo ótimo, né? Eu tava me sentindo linda. Quando as pessoas falavam que eu tava magra, eu pensava que elas estavam com inveja, né? Porque eu consegui emagrecer. Estavam elogiando. Exato. Nossa, como você tá magra. E pra mim aquilo era um gás. Aí eu fui nessa médica, e aí ela viu, né, que eu tava com baixo peso, enfim, e me prescreveu uma dieta. Só que hoje eu entendo que o paciente com transtorno alimentar, ele não vai aceitar uma dieta com muita caloria, que você tá naquilo, comer o mínimo possível. Então aquela dieta eu peguei o papel e falei, nunca eu vou seguir isso aqui, né? Muito carboidrato, eu entendia tudo, cada grama de cada alimento. Aí fui embora, a minha mãe ficou contente, né, me monitorando ali durante o período, mas eu tava só enganando, fingindo que tava comendo, mas não tava. Uhum. Aí voltei na consulta, não tinha ganho peso, claro. E aí nesse retorno da consulta, a médica falou pra mim que eu não tinha ganho nenhuma grama e que se eu não ganhasse dessa consulta pra próxima, ela iria me internar. Que eu já tava, assim, no máximo da desnutrição, né? Que não tem uma tela pra gente mostrar uma foto, depois eu vejo. 42 quilos, acho que foi. Meu Deus! Uhum. Só cor e osso. Meus exames de sangue todos alterados, né? E daí ali foi que eu já tava, assim, em crise de ansiedade, dificuldade pra dormir, porque teu corpo tá sempre em estado de alerta, né? Exausto. Tá pensando, estamos morrendo. Então, você não consegue descansar.
E daí, dali que foi ladeira abaixo, né? Eu saí dali, daí comecei com crise de ansiedade, síndrome do pânico. Aí tive que tomar remédio psiquiátrico, porque eu não conseguia dormir. Que tudo é necessário, claro, para você estabilizar o quadro, né? Mas hoje eu entendo, assim, que esse jeito, assim, de você tratar o paciente. Você tem que... Hoje a anorexia me tornou mais humana dentro da minha profissão. Porque aquilo me distanciou da profissional que estava trabalhando comigo. Então eu não queria mais voltar na consulta, porque eu fiquei com medo. Falei, se eu voltar lá, ela vai me internar. E aí, dentro disso, desencadeou compulsão alimentar. Ali foi, sabe, o estopim para o negócio desandar. Então, eu sempre digo que o difícil não é você estar no transtorno, é você sair dele. Que aí é dolorido. E eu acho que as pessoas, às vezes, que nem você falou, você não se tocava que você tava nisso. Não. E daí você vai procurar um profissional e o profissional vai te assustar ainda. Como é que você vai querer mudar aquilo ali? Se pra você tá tudo bem, se pra você tá bom, por que pra você mim não vai... é um problema, né, aquilo. Sim. Pra mim... Então, a abordagem do paciente com transtorno alimentar tem que ser muito cuidadosa. Por isso que é necessário um tratamento multidisciplinar. E hoje a minha pós é em nutrição comportamental. Então, a gente aprende a ter essa empatia com o paciente. E não sugerir você tá com um transtorno, mas tentar entender o que está acontecendo para reverter aquela situação, de modo que você não joga o paciente para longe de você, porque aí é pior, né? E aonde foi que você conseguiu mudar daí? Que eu consegui mudar, assim, em que sentido? Não, que você conseguiu... Enxergar? Na verdade... o ganho de peso veio porque eu tive crise de compulsão alimentar, né? Então, se não tivesse sido as crises, eu não teria ganho peso. Então, eu não tinha controle sobre aquilo, eu só comia até passar mal. Né? Mas porque já tava nervosa, ansiosa em cima daquilo que a médica tinha falado. Exato. Daí. Um medo, assim, intenso de morrer, e eu achava que eu tinha que recuperar o peso o mais rápido possível. Só que aí, dentro disso, comia alimentos saudáveis, mas também muitos alimentos não saudáveis. Porque aí você tá com aquela angústia, aquela coisa, você quer descontar em alimentos que te geram prazer. Então, geralmente, doce, alimentos com gordura, né? Salgadinho frito, essas coisas. Porque, tipo, querendo ou não, você tava engordando, mas não era uma gordura boa, vamos dizer assim, então. Não era um ganho de peso saudável. Saudável, sim. É igual quem faz dieta para ganhar massa muscular. Quer ganhar peso a qualquer custo. Mas é diferente você ter uma dieta equilibrada, limpa, e uma dieta só com alimentos pouco nutritivos, né? Mas aí ali eu já estava tomando a medicação, que me ajudava, assim, a dormir, pelo menos. E eu fui ganhando peso a ponto de chegar um período, assim, que o meu corpo falou, opa, agora estamos bem. Aí foram diminuindo aqueles gatilhos do comer. Que também acontece com atleta de fisiculturismo, né? Que eles chegam no extremo ali, o que é o rebote que eles dizem. Que você entra em crise de compulsão alimentar por estar numa dieta muito restrita, num peso muito baixo. E aí você ganhando ali, depende do atleta, né? De 8 a 10 quilos, o corpo cessa esses episódios. Porque para ele aquilo não é saudável. Então no transtorno também, eu tava ali num ambiente de alerta. Você vai morrer. Meu Deus. E aí me ajudou, né? Essas crises me ajudaram, eu tento olhar pelo lado bom. Me ajudou, porque se não fosse isso eu não teria comido. Não teria essa força de falar. Porque você não quer ganhar peso. Você tá no transtorno, você fica ali... Você fica se sabotando. Vou comer, mas eu vou fazer um pouco mais de atividade física. Eu vou comer agora, mas a próxima refeição eu não faço. Então, se não fosse isso, eu não teria ganho peso. E aí depois o sofrimento a gente lida depois na terapia. Mas é dolorido, assim. Não vou dizer que é fácil, porque não é. Só quem tem transtorno alimentar, já teve, entende. Mas se for um processo aos pouquinhos, também vai conseguindo superar. Eu acho o mais adequado, né? Você ir com calma. Porque o paciente já está fragilizado. Você colocar esse peso em cima dele, você tem que ganhar peso. Claro que você expõe o risco, ó, você tá nessa situação. Se é um paciente que geralmente comete mais adolescente, o responsável, ó, é isso. E aí dentro disso, ir aos poucos. Agora,
se eu não tivesse engordado, ia ter que me internar, né? Porque mais um pouco eu ia morrer, ia parar meu coração. A situação tava ali debilitada e comprometida, né? Uhum. Então, se fosse a única maneira de eu comer, teria que me Teria internar que ser. por um tempo, né? Não ia ser pra sempre. Mas aquilo me assustou. Falei, eu não vou ser internado, deixa eu comer. E aonde que foi... Quais que foram, assim, as suas principais dificuldades que você enxerga nesse processo? Até quando você tava com o transtorno ou quando você tava se recuperando, vamos dizer assim, dele? Eu acho que é o controle da mente, né? Você pensar que você tá indo bem, que você tá melhorando aos poucos. Culpa também, né? Por que eu fiz isso comigo? E, assim, lidar com esses pensamentos, de você ter se colocado nessa situação mesmo que inconsciente. Então, você se cobra muito. O paciente com transtorno geralmente é muito perfeccionista. Então, o processo de fortalecer a tua mente, curar essas dores, que não é fácil, né? Mas leva tempo. Então, você entender e respeitar o processo, eu acho mais primordial e delicado. E, principalmente, ter ao teu redor pessoas que vão te acolher, né? E não te apontar o dedo. Apoiar. E é muito o que você falou, que nem você falou, quando você saía, as pessoas falavam, nossa, mas tá magra. Mas eu tenho certeza que tem pessoas que também elogiavam, nossa, mas você tá bonita, você tá magra. Então, às vezes, eu acho que a sociedade, às vezes, acaba impondo uma realidade pra gente que a gente... Nossa, mas estão falando que eu tô mais bonita agora que eu tô magra. Então, eu tenho que continuar magra. Por que eu vou... Por que eu vou sair querer disso, engordar? Né? E também o magra entrando como um elogio, né? Sim. Nossa, você está magra, está bonita. Não deveria ser um elogio isso. Porque... A tendência das mulheres, né? E você querer se sentir linda, magra. E o se sentir bem, se sentir linda, parece que é atrelado só se estiver magra. Né? E não é. Exatamente. Estar saudável acima de tudo. Eu, por exemplo, estava magra e não estava saudável. Eu nunca esqueço, eu vi um filme com a Lily Collins sobre anorexia. E daí eu tava vendo, fui pesquisar mais sobre o filme depois, e daí tinha uma entrevista dela e ela falava assim, eu nunca esqueço que eu tive que emagrecer, acho que foi 20 quilos pra ela fazer o papel, porque era pra representar... O Mínimo para Viver? Isso mesmo. Filme é forte, eu assisti. E daí... Tem uma... E dela um dia foi sair com a mãe dela e com uma amiga da mãe. E a amiga da mãe dela olhou assim e falou... Nossa, como você tá linda, magrinha desse jeito. E ela falou, meu Deus... E eu tava no mínimo do mínimo porque tinha que representar o papel. E não é uma coisa saudável. Lógico que ela fez um acompanhamento, mas não era pra ser saudável, sabe? E... as pessoas elogiando que ela tava bonita, sabe? Eu acho que isso é preocupante. A sociedade acaba preocupando muitas pessoas. Até porque, para nós mulheres, você tem que ter um mínimo de gordura porque é fisiológico, né? Então, para você gerar um filho, por exemplo, mulheres que perdem muito peso, ficam com baixo percentual de gordura, acontece que a gente chama de amenorreia, que é a interrupção da menstruação. Porque o que teu corpo pensa? Eu não tenho capacidade biológica para gerar um filho. Se eu não tenho nem para mim, como é que eu vou gerar outra vida? Então, para as mulheres, o nosso corpo depende da produção de hormônio da gordura. Então, é um padrão que não é saudável. Sim. Então, a partir de certos quilos, você já deixa de ser saudável. E é muito difícil, né? Porque a gente vem de uma sociedade num estereótipo magro, Exatamente. O padrão de beleza é você estar magro, né? Então, se você tá um pouquinho acima do peso, as pessoas comentam, as pessoas falam. E brincadeiras, né? Comentários sobre o corpo, eu acho que isso devia ser... as pessoas têm muita cautela. Falar, você não sabe o que o outro tá passando. Você não sabe o que a pessoa tá pensando, né? Até porque a minha virada de chave para entrar na anorexia foi um comentário sobre o meu corpo. Eu lembro até hoje. Foi naquele dia. Falei, então a partir de hoje é isso. E no outro dia eu já cortei tudo, não comia mais nada. Imagina! Sim, então você comentar sobre o corpo do outro... pode mudar a vida da pessoa. Nem que seja pra elogiar, entendeu? Não é coisa... ai, que magra, que linda.
Vai que a pessoa Uma passou por um segurada, problema. Sim. exato. Vai que a pessoa, né, tá Não. fazendo um filme sei lá, sobre anorexia e você fala que a pessoa tá linda. Não é pra ser saudável. Uma doença, né? A gente não sabe, uma depressão, as pessoas Sim. emagrecem também. Mas aí entra muito o ponto que você falou também sobre o apoio psicológico nesse processo também, né? Eu acho que se torna fundamental um psicólogo acompanhar. Necessário, totalmente. Porque daí você vai ver que o transtorno, ele não é uma busca por você ser magro, é outras coisas. Né? Na tua criação, na tua experiência como indivíduo. E não que, igual eu falei, não que minha infância foi péssima, minha infância foi ótima. Mas você vai crescendo, você vai experienciando coisas e o teu cérebro vai criando mecanismos para se adaptar àquilo. Então pode vir um transtorno alimentar nisso, né? Mas assim, o buraco é bem mais embaixo. O transtorno é a ponta do iceberg. Assim como abuso de droga, álcool. As pessoas lidam com as dores internas, cada um de sua Da forma, sua né? maneira. E é na terapia que você vai tirando isso e entendendo da onde vêm as coisas. Não é fácil, mas é possível. Você é uma prova viva que tem como Exato. superar, né? Uhum. Voltando ali na parte que você falou que você começou a ter compulsão alimentar, né? E você começou a se alimentar, que nem você falou, não só de comidas saudáveis, mas também de doces. A partir daí, quando que você começou a ter uma vida saudável? Você já estava cursando nutrição, isso. Eu comecei a faculdade em 2019, né? Com o transtorno. Só que eu não sabia que eu tava com transtorno. Aí na metade do segundo ano, que eu fui naquela médica, e daí o negócio desandou. Aí eu faltei o último semestre inteiro da faculdade. Não fui pra aula, porque eu tava sem condição nenhuma, né? Graças a Deus eu já tinha passado por média. Eu ia bem, assim, eu sabia, eu estudava. Aí já veio pandemia. Então teve tudo isso também, que se eu não tivesse tido compulsão alimentar, essas coisas, recuperado o peso, eu peguei Covid, eu poderia ter passado dessa pra melhor, né? Aí fiquei 2 anos em casa, foi 2019, 20, 21 e 22 eu fiz a faculdade online. Depois que eu recuperei peso ali, 21, que aí as coisas começaram a melhorar. Hoje, acho que 2023 eu finalizei, assim, a remissão. 2023 foi a virada de chave. Foram ciclos, né? Eu saí, aí depois eu passar por tudo aquilo, me tratar, daí me enfiei em outras coisas, falando, agora que eu melhorei, deixa eu aproveitar a vida. Aí saí daquilo, vi que não era nada daquilo. E 2023, que eu digo assim, que fechou de fato a minha remissão. E hoje... Mas que daí você foi analisando também o que era saudável e o que não era pra você, né? Em relação à alimentação... A alimentação. Sim. Lá na faculdade eu já na verdade, durante a anorexia eu já tinha essa noção. Eu sabia o que era saudável e o que não. Mas como o descontrole, por exemplo, de compulsão, você não tem controle sobre o que você vai comer, você só come, eu sabia na minha cabeça o que era saudável e o que não. Mas eu não conseguia inibir aquilo. Então eu comia e depois me culpava. Mas nunca cheguei a vomitar. Nunca saí de uma anorexia para uma bulimia, que geralmente o paciente com anorexia migra daí, né, pro transtorno. Mas aí, depois da compulsão alimentar, hoje em dia você consegue ter uma vida, vamos dizer, saudável. Exatamente. Claro que períodos de mais ansiedade a gente come, né? Mas daí uma coisa outra. Mas assim, nada a ver com aquilo que era antigamente. Uma virada de chave. Eu lembro que uma vez, não lembro o ano que era, era perto do Natal, será? Na Páscoa, não lembro. Meu pai tinha comprado um chocotone, lá em casa sempre tem essas coisas. Era de doce de leite, eu lembro até hoje. Eu comi ele inteiro. Numa crise de compulsão alimentar. E depois fiquei me sentindo muito mal, né? Então, assim, não é a maneira ideal do paciente ganhar peso, né? Por isso que eu acho que colocar esse paciente numa terapia, orientar, falar sobre isso, é interessante. Mas eu passei do jeito que deu, né? Ai. Mas é igual você falou ali, às vezes falta
um acompanhamento, né? Uhum. Porque às vezes a pessoa, é que nem você falou ali, o transtorno alimentar, né? A compulsão alimentar, é pra pessoa que, tipo, às vezes falta ela conversar, ela tem que falar alguma coisa, ela Exato. tem que colocar alguma coisa pra fora e ela não tem com quem, Uhum. ou às vezes ela não quer se abrir com certas pessoas. E às vezes os familiares não entendem. Então, o que eles falam muito, que eu acho isso perigosíssimo. Ah, isso é frescura. Ah, transtorno alimentar é frescura. Ah, depressão é frescura. Gente, não é E tem frescura. muito. É muito sério, né? Muito sério. Só a pessoa sabe aquilo que ela tá passando por dentro, né? A Sim. alimentação é só uma maneira de você refletir aquilo que tá ali te causando dor. Você não tem como saber, né? Exatamente. E como que todo esse processo que você passou impactou na tua carreira hoje? Sem sombra de dúvidas, empatia, né, com o meu paciente. Antes de eu me formar, eu entrei na faculdade, eu era muito... Tem que fazer dieta, tem que treinar. Porque pra mim aquilo era ferro e fogo. Fazia, acabou, não tem. Hoje em dia, não. Hoje em dia eu consigo ver o paciente com outro olhar, né? Então, isso tudo eu também consigo extrair uma coisa boa, que foi necessário para eu me tornar quem eu sou hoje, mais humana. Antes eu não era nem um pouco humana. Era dura mesmo. Tem que fazer, tem que fazer. Se você E não deu. faz, é porque você não quer, não está disposto, e não é assim. Sim. Então, você tem que olhar o paciente como um todo, né? Isso foi um divisor de águas para mim. Um divisor de água. Eu nunca entendia um paciente com ansiedade, um paciente com depressão, um paciente com síndrome do pânico, até eu passar por tudo isso. Então, por isso que hoje em dia eu digo, não é frescura, gente. É muito sério e machuca. Então, profissionais que me assistem, mais empatia com os pacientes. É uma loucura se for pra parar pra pensar que você teve que passar por isso pra você conseguir entender Exato. esse lado, né? Eu vejo a mão de Deus aí, né? Porque também, se não fosse ele me tirar, que eu acredito assim, vai ter uma crise de compulsão. Porque eu sozinha, eu não ganharia peso. Isso na minha cabeça é claro, porque eu não queria engordar. Pra mim era um terror. Então eu tive que ter esse descontrole até pra passar pelo Covid sem morrer, né? E hoje em dia ser quem eu sou. Mas... que era a pergunta? Esqueci. Perdi o raciocínio. Ah, você ter que passar por isso pra aprender. Isso. Eu admiro, assim, pessoas que aprendem com o erro dos outros. Mas é muito difícil e os casos, assim... Às pode vezes ser é uma o coisa próprio, boa, né? mas coisas que a gente precisa passar para de fato entender. Não digo que todo mundo tem que passar um transtorno alimentar, né, para tratar um paciente, não é isso? Mas entender que Exato. outra pessoa pode estar passando por aquilo. Exatamente. E é que nem você falou, não é chegar, você tá muito magra, você vai ter que comer mais. Isso. Não é assim que vai funcionar. Ou você não tá disposta o suficiente a ganhar peso. Não é assim, gente. O paciente tem inúmeras questões. E o paciente com TA, né, transtorno, ele não quer ganhar peso. Então você tem que ir primeiro, claro, o nutricionista ali, mas primeiro com uma terapia. E eu já atendi muitos pacientes com transtorno alimentar, gosto de conversar com o psicólogo, como é que tá indo, na consulta é assim, 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 passar os dados, né, porque lá na consulta eu peso, eu mando as medidas. E conforme o paciente vai na terapia, né, tirando isso, que ele tem essas escamas, essas máscaras, né, ele consegue ter essa melhor relação com a comida. E você consegue ver o que melhor se adapta a ele também, né? Exatamente. E no tempo do paciente, né? Uhum. Entendendo as dores, as limitações. Hoje você já tem pacientes, então, que conseguiram se recuperar do transtorno? Sim. Tem pacientes que eu ainda tenho trabalhado com isso, mas assim, a melhora gradual. E eu fico muito contente. Imagina a satisfação que não dá de... E quando o paciente me traz as dores dele, eu nunca aponto o dedo e não acuso, porque eu entendo de fato que aquilo dói e machuca. Porque você se identifica com aquilo ali, né? Então eu tento trazer ele pra perto de mim. Ao invés de falar, a gente tem que ganhar peso rápido. Isso cria uma lacuna muito grande entre mim e o paciente. Fazer uma amizade, né? Querendo ou não. Exatamente. Pra ele se sentir confiante que ele pode abrir. Pode conversar. Mim. Exato. Deixa eu ver. E hoje você vê que você, fora, né, a questão ali que você falou,
de você ter uma amizade com os pacientes, você entender eles, você vê que você tem uma abordagem diferente no seu atendimento com esses clientes? Com pacientes no geral ou pacientes com transtorno? No geral? Ambos, Eu acho que sim. Inclusive, eu mando o plano alimentar pelo WhatsApp, né? Eu tenho o WhatsApp só pra isso. Eu falo, precisou de mim, pode mandar mensagem. Claro que não é como um médico, ele, né? Tô morrendo. É uma coisa mais, sair da dieta, não consigo retornar. Eu deixo, assim, 100% aberto para o paciente ter esse contato comigo. Uhum. Porque é fundamental no acompanhamento, né? Isso que faz o paciente ter mais adesão. Então, se ele sente a relação profissional-paciente, ele distancia muito. O paciente não tem essa liberdade, né, de falar, poxa, aqui eu não tô conseguindo, assim, sabe? E às vezes pode voltar na outra semana, no outro mês, falando meio assim, não, mas eu segui, não sei por que não tá funcionando. Exatamente. Ele não vai se observar e trazer pra mim, é isso aqui que tá acontecendo. E eu tento criar essa relação para que ele me traga onde ele tá errando e eu consiga pontuar. Não de uma maneira apontar o dedo, mas tamo junto. Não vou te acusar, tô aqui pra te ajudar, ao invés de apontar o dedo. Então, eu procuro ao máximo criar essa relação. Eu acho que faz total a diferença. Porque a pessoa vai se sentir confiante. Exatamente. Vai sentir, puxa, se eu errar, tem alguém ali que pode me acudir. Não vai puxar a orelha, né? Exatamente. Não preciso fugir dela. E você, como sendo nutricionista, consegue também falar alguns mitos que tem aí, né? Na nutrição. Na nutrição. Porque eu vejo que tem muito, assim... Ainda hoje, nas redes sociais, tem muitas pessoas que falam um pouco sobre esses mitos, mas eu vejo que tem muita gente que segue aquelas dietas malucas. Uhum. Ai, cortar carboidrato. Uhum. Ai, não, é só sopa, só comer sopa. É dieta do líquido. Exato. Ai, que tem que comer, fazer uma refeição por dia. Isso Dieta de da fato maçã. funciona? Então, funciona ali pra você perder um peso rápido num curto período de tempo, mas não significa que é saudável, né? E também uma incidência grande de você desenvolver um transtorno alimentar. Porque você pensa, 20 dias comendo só suco detox. Na primeira oportunidade que você tiver exposto a um alimento que você gosta, você vai exagerar. E você não vai ter controle sobre aquilo. Então, a chance de você desenvolver uma compulsão alimentar e reganhar o peso que você perdeu é muito grande. Então, diferente do que as pessoas pensam, emagrecer não é comer o mínimo possível, mas é comer o necessário para você se sentir saciado e evitar esses descontroles. Uhum. Então, a alimentação de verdade dá muito volume. Então, a quantidade de alimento é grande. E aí eu procuro incluir, então faço uma base alimentar adequada e incluo um pouquinho do que o paciente gosta. Que é o que funciona para todo mundo, né? Também é o que eu faço lá em casa, porque sempre tem doce. Inclusive, hoje eu tava saindo, meu pai chegou lá com uma torta. Eu vi o teu Insta. E daí eu vou fazer o quê, gente? Nunca mais vou comer? Olha, eu passei 3 anos na anorexia sem colocar um doce na boca. Meu Aí Deus. depois na compulsão compensei, né? Comi até o que não devia. Hoje eu entendo esse equilíbrio. Que não é um pouquinho que vai me engordar, mas é um contexto alimentar inteiro desajustado. Então, se você faz... É a regra do 80-20. 80% saudável, 20% nem tanto. E isso faz o paciente conseguir viver, né? Que ele consegue se alimentar de uma forma saudável, independente do lugar que ele estiver. Não precisa, vou viajar, vou chutar o balde. Não é assim que funciona. Então, eu procuro também na consulta ensinar o paciente. É assim, é assim. Aí, em qualquer lugar que ele estiver, ele sabe fazer boas escolhas. Olha só, é mais interessante do que aquela ideia de durante a semana você só come comida saudável, no final de semana a pessoa... Que daí eles chamam de dia do lixo, que eu acho, primeiro, esse nome pejorativo, né, pra falar de alimentação. E assim, você não tem que seguir a tua dieta durante a semana pensando no final de semana, que é o teu alívio. Você tem que ter uma alimentação prazerosa. Então, às vezes, dividir aquilo que você come o final de semana todo errado. Incluir, por exemplo, uma pizza na quinta-feira. Eu acho que isso traz mais adesão, porque você sempre está ali se alimentando saudável e tendo, entre aspas, uma recompensa. E tem como se alimentar saudável e mesmo assim ser gostoso. Exatamente. Receitas, né? Por exemplo, o paciente gosta muito de chocolate.
Então, você não vai comer o chocolate sozinho. Você inclui numa receita. Faz um bolinho de caneca, coloca um chocolate junto. Ou derrete um chocolate e come com uma fruta. Então, tudo é o contexto. Ao invés de você excluir, você inclui. Eu gosto muito de bolo. Então, nunca come o bolo sozinho. Faz a tua refeição da tarde, por exemplo, e daí inclui uma porção de bolo. Isso ajuda, né, a nutrir primeiro com o alimento de verdade e depois comer aquilo que você gosta. Olha só, boa estratégia. Nunca Nunca tinha pensado. Eu gosto, porque às vezes o paciente chega lá, eu não vou conseguir. Falar, então vamos tentar assim? E aí eu vejo que ele vai, sabe? E ainda mais tem prazer na dieta. Eu fico extremamente feliz. E aí tem paciente e paciente, né? Paciente que quer incluir umas coisinhas durante a semana. E tem paciente que é o da musculação, que é o faca na caveira, então pesa, é isso. E eu gosto de todos os tipos, né? E hoje em dia tem muito as pessoas que vão pra academia que querem focar também, né? Exatamente. Em ganhar massa, né? E tem dietas específicas pra isso também, né? Tem. Só que aí tudo é o tempo, né? Não adianta você querer de um dia pro outro. Porque eu sempre digo que mais difícil você ganhar massa muscular do que você emagrecer. Emagrecer é tranquilo. Agora, ganhar massa muscular é complicado. Porque daí exige consistência no treino, além da alimentação. E os pacientes querem rápido, né? Eles querem treinar um mês e já sair bombada. Exato. E depois que você ganhou, tem que continuar para manter, né? Então, não tem muito para onde fugir. Tem que... É que nem a gente falou, ganhar é a alimentação saudável, né? Comer o que de fato vai te engordar. Uma gordura de massa, né? Isso, exatamente. E trazer a atividade física e a alimentação para a vida, né? Não, por exemplo, vou ganhar tanto de massa, daí eu paro. Ou vou perder tantos quilos e eu paro. Não é assim que funciona. Tem que então, você continuar. nunca vai sustentar aquele resultado. Né? Você agora, como especialista nisso, você consegue explicar pra gente o que é a nutrição comportamental? É isso que fala? Assim que fala, né? Nutrição comportamental. A nutrição além apenas da dieta, né? Então, é a experiência do indivíduo como alimento, o que aquilo representa para ele, quais são os comportamentos que levam ele a comer. Então, o que está por trás desse comer? Eu como de menos, ou eu como de mais. Então, é nutrição mais psicologia, digamos assim. É isso que eu ia falar, tem uma pegada de psicologia, então, né? Exatamente. Por isso que o paciente com transtorno alimentar não é em qualquer profissional que você pode levar. Eu sempre oriento, se tem um nutricionista mais para essa área comportamental, procurar um psicólogo também, né? Que já tenha mais contato com o paciente com transtorno alimentar. Geralmente, eu tenho um amigo meu, um colega, né? Que a gente está num grupo de estudos juntos. Ele é psicólogo esportivo. Então, geralmente, o atleta, né, de bodybuilding, fisiculturismo, desenvolve transtorno alimentar por conta desse excesso de regra, pesar, déficit calórico. Olha só. Então, aí tem que tratar esse transtorno alimentar porque vai acontecer, né? O rebote vai acontecer, uma hora você vai se descontrolar. Então, trabalhar a tua cabeça para lidar com isso. E é tudo... É a mente e corpo junto, né? Para conseguir... Porque o corpo, ele dá sinais fisiológicos, né? E a tua cabeça ali tem que controlar. Então, quando você está em processo de emagrecimento, natural em que um período você vá sentir fome. E tá tudo bem. Você tem que controlar essa fome, entendeu? Aí é a cabeça. Então, por isso que é necessário esse acompanhamento. E daí, o que o paciente começa a sentir fome, ele começa a beliscar mais. Ele começa a comer em horário que não devia. Então, só comer um pouquinho não faz problema. Vou comer um pouquinho mais aqui e ali. Daí você já saiu do déficit calórico necessário para o emagrecimento. É um processo, parece fácil, mas é complexo. Mas eu gosto bastante. O importante é as pessoas se identificarem para conseguir também passar por isso, né? E às vezes na consulta eu quero ensinar, né? Então às vezes eu acho que eu tô dando uma aula. E o paciente não quer saber, ele só quer emagrecer, né? E eu gosto dessa parte de explicar, é assim que acontece. E às vezes eu tenho que me policiar porque o paciente não quer saber. Mas às vezes eu acho que pode ser necessário ele saber para ele entender
por que que ele Exato. tá comendo aquilo, por que que ele tá sendo daquele jeito a dieta dele. E isso traz muito mais adesão no processo, né? É igual quando você estuda na escola. O professor faz lá, a conta, é assim que faz. Tá, mas por que é assim? Então vamos lá, vou te explicar. O É assim, processo. assim. Aquilo fica na tua cabeça, né? Cria uma Sim, memória. com certeza. Então eu gosto muito dessa parte de ensinar. Procuro ensinar durante a minha consulta. Não só tá aqui tua dieta. Acho que faz toda a diferença. Toda a diferença. E quais que são os próximos passos agora? Os próximos passos, especializar. É um sonho meu também dar aula, né? Palestrar. Eu já fiz algumas palestras esse ano. Mas acho que gostaria de ensinar para profissionais da área, sabe? Da área da saúde. Profissionais que querem trabalhar com esse tipo de paciente, na área comportamental. Mais empatia. Exato. É algo que eu gosto muito. Manejo nutricional no emagrecimento, transtorno alimentar. Mas ainda é um projeto que eu tô Tá colocando montando. pra Deus. Tô escrevendo ele. E você tem que conciliar agora. Você acaba conciliando sua vida com a alimentação saudável e também atividades físicas. Quais que são os seus hobbies nessa... Os meus hobbies. Treinar, posso dizer que é um hobby, né? Até anotei aqui alguns, deixa eu pegar. Cozinhar, gosto de cozinhar, mas não é, claro que eu faço dieta, então pra mim é mais tranquilo, comida de verdade, né? Então eu não ligo muito pra... O básico que funciona. Mas eu gosto de cozinhar doce, por incrível que pareça. Não pra mim comer, mas pra dar pros outros. Eu gosto de cozinhar e tirar lá da minha casa. Só como. Gosto de cozinhar, gosto de ler, atividade física, né? Conhecer lugares novos, especiais assim, cafeteria. Eu acho que é um hobby meu. Olha Sempre que só. abre um lugar novo eu quero conhecer. E pra quem não sabe, eu canto também, né? Então eu canto Olha só. no Ministério de Louvor lá na igreja. É um hobby também. Tocar instrumento, toco violão, gosto Na também. próxima vez tem que trazer o violão pra gente ouvir você tocando pensar. também. Posso trazer o grupo junto, eu me sinto mais confortável. Imagina! Melhor ainda! Sério? Oh, vai ser muito Olha aí, legal! Leque Lapa. Contar a historinha do grupo e daí, né? A vida deles. Isso foi legal também, que é algo também que eu cultivo há muitos anos. Mas, assim como na rede social, as pessoas olham pro teu sucesso e falam, meu Deus, foi tão rápido. Só a gente sabe o que a gente passou, né? Então, isso vem Sim, de exatamente. muitos anos atrás e só agora que começou a florescer. Ai, que legal, né? Então, tudo na vida é um processo, certeza. né? E vai aprendendo cada vez mais coisas e se Exatamente. apaixonando por mais coisas também, né? Se conhecendo, que nem você me perguntou lá no começo, quem é Vitória, além da nutrição, né? Sim, Às vezes a gente se perde e acha que é só uma coisa, quando na verdade a gente é muito mais. muito mais. E que mensagem final que você gostaria de deixar para os nossos ouvintes? Se você está passando, né, por um transtorno alimentar ou qualquer outra dificuldade na sua vida, vai passar. É difícil, é dolorido, parece que você não vai aguentar, mas passa. E depois você colhe frutos disso, né, aprendizados, experiências, para ajudar outras pessoas. Então, fique firme, que você vai passar por isso. Incrível. Passa pra gente qual que é o teu Instagram, para as pessoas acompanharem também, O marcar meu Instagram consultas. É @NutriVitoriaDeTrich. E lá eu posto um pouquinho sobre minha rotina, alimentação saudável e também dicas, né? Tô pensando ainda em amadurecer essa coisa de ensinar sobre alimentação, mas lá eu já posto algumas coisas que podem auxiliar você nessa sua jornada. Ter uma boa relação com a comida e principalmente pensar que você pode ter os resultados dentro de uma dieta que você gosta, de um planejamento que te deixa contente com aquilo que você está comendo. Em especial, né, pessoas com transtorno alimentar, a minha área é comportamental. Então, se você precisar de atendimento, acompanhamento, algum familiar, algum conhecido teu que esteja passando por isso, será um prazer atender você. Também atendo emagrecimento e hipertrofia, né? Então, eu abranjo todas essas áreas. Incrível. Foi um prazer receber você aqui. Ai, me sinto honrada. Ouvir um pouquinho sobre a sua história. Realmente é uma história de superação. Você deu uma virada na tua vida. E hoje você ajuda outras pessoas com
com o teu conhecimento, querendo ou não. E eu acho que isso é a melhor parte, que às vezes a gente passa por alguma coisa e a gente acaba só levando, guardando ou acho pra que não aquilo. serviu pra nada, né? Exatamente. E você Exato. chupou, vamos dizer assim, o melhor do que você viveu para passar os melhores para as pessoas também. Eu acho que isso foi incrível. Foi um prazer conhecer você, um prazer conhecer a sua história. E eu espero que você consiga ajudar muitas pessoas a superar isso também. Amém. Foi um prazer, gente. Fiquei muito feliz de estar aqui. E até a próxima. Até a próxima. Espero vocês no próximo episódio, na próxima segunda-feira, com uma convidada super especial. Até lá!